Um bando de marginal, liderado por um vereador do PT de Curitiba, invadiu hoje a missa da Igreja da Ordem. Nos próximos dias eu vou falar mais sobre isso em plenário e vou entrar com um processo no Conselho de Ética contra esse moleque. Porque escarnecer a fé eu não vou aceitar. Os ministérios estão ali incomodando com a gente. Porque eles não podem aqui. Cara, se liga só, eu acho que aquele lá é o Papa. E esse ministério estão... Pera aí. O pessoal que está reclamando Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado, como é nos Estados Unidos. Assaltar no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Está na cara que o pessoal ia assaltar em São Paulo. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. Enquanto tiverem essa ideia de mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado quando os inocentes morrem nesses momentos, e não com os marginais. Sou da paz, tá de brincadeira? Soltar pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas como uma maneira de protestar contra a violência, você só pode matar o vagabundo numa situação de tanto rir da palhaçada que vocês fazem nesse momento. Eu queria que um comandante de polícia militar, ou o secretário de segurança, ou o governador, convidassem aqueles que pregam a paz para fazer, por exemplo, a reintegração de posse do Hotel São Paulo. 350 pessoas invadiram. 350 marginais invadiram. Representantes da União Nacional das Igrejas e pastores evangélicos em Pernambuco entregaram uma carta de repúdio ao decreto do governador Paulo Câmara, do PSB. A medida exige que fiéis apresentem carteira de vacinação com 2 doses ou teste negativo de Covid-19 para frequentar as celebrações religiosas. Para juristas, a exigência é arbitrária e inconstitucional, já que restringe o direito fundamental à liberdade de religião. Pelo decreto, para participar das celebrações religiosas com mais de 300 pessoas, os fiéis devem apresentar o comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid. O bispo Eduardo Bravo, presidente da Uni-Igrejas, considera a medida como perseguição religiosa. Este decreto do governador de Pernambuco
além de inconstitucional, é um ataque às igrejas, uma verdadeira perseguição religiosa. Aliás, durante toda a pandemia, alguns governadores e prefeitos no Brasil se sentiram como os faraós do antigo Egito, criando decretos sem nenhum sentido. As igrejas sempre colaboraram com o poder público no trabalho educacional das pessoas, como elas deveriam se prevenir da pandemia, motivacional, trabalho social, emocional, psicológico e espiritual que tanto as pessoas precisam. Pastores da Uni-Igrejas de Pernambuco entregaram uma carta em repúdio ao decreto editado pelo governador Paulo Câmara, do PSB. Até o momento, o governo do estado não se pronunciou sobre as críticas recebidas desde a publicação do texto em Diário Oficial. Nós não podemos passar por cima dessa Constituição que tem que proteger as igrejas evangélicas, dando direito às pessoas ter esse direito de cultuar, de usar a sua fé, de renovar a sua fé em Deus. Os líderes religiosos reforçam que as igrejas cumprem um distanciamento social e todos os protocolos sanitários para dar segurança aos fiéis. A grande maioria da igreja tem buscado a vacinação e já está, muitos já vacinados, né, com as duas doses, alguns já se candidatando para receber a dose de reforço. O que tem sido feito é buscado tomar todos os cuidados possíveis para que alguém que venha para o culto possa vir com segurança e voltar para casa sem passar pela situação de ter sido contaminado no culto, né? Em nota, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, declarou que compreende a importância do avanço do processo de imunização, mas entende que as liberdades civis fundamentais não podem ser mitigadas ao arrepio da Constituição Federal e demais leis vigentes no país. A entidade afirma que a exigência de comprovação vacinal constitui restrição ao direito de liberdade religiosa e o decreto incorre em grave desproporcionalidade. Esse decreto é inconstitucional por vários motivos, especialmente porque ele coloca alguns direitos fundamentais, especialmente de liberdade religiosa, liberdade de culto e liberdade de crença, sem critério de proporcionalidade. Dados mostram que aproximadamente 50% da população brasileira tem o quadro vacinal completo. Então, falta vacina e se exige a vacina completa para um ato como o culto religioso. O governador, ao invés de criar decretos, com certeza mal aconselhado pelos seus conselheiros, deveria chamar a classe dos religiosos e discutir com eles quais são as melhores estratégias para prevenir o avanço da pandemia no estado. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos do decreto municipal que estabelecia a exigência de comprovação de vacina para entrada em locais de uso coletivo. A decisão atendeu ao pedido de uma moradora aposentada em nome da liberdade de circular pela capital fluminense.